Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite para mim, que estou falando de Amsterdã. Amsterdã, muito frio ainda, chovendo, a neve está desaparecendo com essa chuvinha. A gente vai falar sobre um assunto super interessante com um professor, com um campeão de judô e professor Roberto Souza. Boa tarde aqui no Brasil e boa noite aí em Amsterdã, na Holanda, né? Para todas as pessoas. Muito calor aí? Oh, aqui o que não falta é calor. É o tema nosso hoje, a energia. Pois é, energia. É um assunto tão interessante, né? Porque quando a gente pensa em Kama Sutra, né, a gente remete em outras histórias que também fazem parte da história. Então é isso que a gente vai conversar hoje, não é, Roberto? Exatamente. Vou começar falando sobre o significado de Kama Sutra, né? Para que as pessoas possam entrar no tema. Entrar no Porque tema. nós somos muito nosso ouvido, nosso olhar e nosso sentir. Aí quando você fala, e você imagina, você escuta, você imagina e sente. Então, Kama Sutra, a palavra Kama significa deusa do amor. Deusa do amor. E Sutra, numa época indiana, que eu vou contar um pouco sobre isso, eles criaram normas. Normas para o amor. Esse é o significado. E tudo isso vem pelo sagrado. Pois é, eu fiz umas Entendeu? pesquisas aqui sobre Kama Sutra. Ele foi quem foi um filósofo indiano que criou o Kama Sutra, Vatsyayana, que viveu no século IV e VI antes de Cristo. Ele é conhecido como o autor de Kama Sutra. E o Kama Sutra, ele tem um manual de práticas eróticas. Então ele foi compilado no século III e fala ainda de práticas mais antigas. Kama, em sânscrito, não significa sexo, e sim prazer e desejo. O que você me diz disso? Você falou agora o que significa kama, né? Que é porque a Deusa gente do amor. Exatamente. Porque a gente tem uma ideia daqueles templos todos, depois eu separei aqui uns templos de Kama Sutra, lá da Índia, para mostrar para vocês. Hoje eu preparei um, um monitor aqui atrás de mim para mostrar esses templos. Então, Roberto, qual é a sua concepção do Kama Sutra? Você que já morou na Índia por muitos anos, você foi quase um monge, estudou muitos anos, né, para ser um monge. Me fala como é que é a sua visão do Kama Sutra. Legal você me colocar assim, porque a minha visão é sagrada. É sagrada. Porque é, essa questão que você falou dos templos, desse mestre que viveu, que desmistificou a questão da Kama Sutra, ele viveu numa época poética da Índia, uma época poética. Então, a Kama Sutra nasceu numa época poética, e numa época em que necessitava disso. E o Kama Sutra não veio como uma profanidade, como é divulgado ocidentalmente, vamos falar assim. Então, muitas pessoas distorcem a palavra Kama Sutra como algo, como você falou, só erógeno. Não, nós não podemos ter medo do erógeno, porque o erógeno faz parte da nossa vida. A gente não pode ter medo. O que a gente precisa é ter cuidado. Cuidado com essa coisa que às vezes invade a pessoa e a pessoa se perde dentro. Então, na Índia, Com a o energia Kama Sutra, erótica, você quer dizer? isso. Porque muitas pessoas se perdem aí destrói as relações, principalmente a relação matrimonial, a relação de marido e mulher, porque o relacionamento, o casamento é sagrado. Mas quando a pessoa não consegue é, controlar essa energia erógena, aí problema.
É o caso que a pessoa precisa. Mas Então, assim, o que é controlar uma energia erótica? então, é que eu estou começando a falar sobre isso. Eu estou contando, o Kama Sutra nasceu numa época poética, uma época em que necessitava de mais amor, de romantismo. E aí, esse amor que o Kama Sutra fala vem pelo corpo, pela energia do corpo. Mas como fazer isso, entender isso, precisa aprender outras técnicas. Não é só entender Kama Sutra. Precisa aprender meditação, precisa ter uma alimentação boa, precisa saber como é o amor. Então, nós temos o nosso corpo. Eu vou falar uma coisa interessante que muitas pessoas não prestam atenção. Os monges indianos se vestem de laranja. E a laranja é a cor do segundo chakra, que é o chakra da sexualidade. Olha só. Bem, e aí? Se, Ah, se o chakra da sexualidade fosse algo só erógeno, como é que os monges se vestem de laranja se eles não podem fazer sexo? Se eles são celibatários? O poder que existe nessa energia é tamanho. Por conta. Eu vou fazer uma coisa, por exemplo. Você, Margot, nasceu pela energia do casamento, da energia sexual. Imagine o poder dessa energia quando se sabe controlar ela. A gente consegue melhorar nossa vida. Então, meditação é a base do Kama Sutra. Porque o homem ele precisa aprender a controlar a sua energia sexual. Esse é o fundamento todo. As questões das posições sexuais que o Kama Sutra traz, que são normas para fazer, é para encontrar no casal uma superioridade e entrar em transe através de sexo. Só que as pessoas não sabem disso, não são educadas para isso. As pessoas não sabem chegar numa relação e conversar e entender isso para, na hora de fazer amor, saber fazer. Para, através do sexo, encontrar estados alterados de mente que leva a pessoa a estar mais espiritual. Então, todas as pessoas precisam entender como é esse organismo meu. Da onde vem a energia erógena? É uma pergunta. Da onde vem? Porque as pessoas sentem, né? Mas o que é necessário é prestar atenção. Passa uma pessoa casada, passa uma pessoa e a pessoa não consegue controlar, fica olhando. Isso significa que a pessoa não tem controle. É preciso aprender a trabalhar com isso, porque aí é onde você vai perdendo energia. E tem pessoas que chegam até a adoecer. Então, nós temos 7 chakras. O segundo chakra é o chakra da sexualidade, Swadhisthana. E é ele o mais poderoso de todos. Quando se sabe controlar. Quando não sabe, vai trazendo problemas. E o nosso objetivo na live aqui hoje é falar com as pessoas, homem e mulher, da importância disso para viver humano se tornar mais legal. Às vezes, um cara está com uma atitude tal, seja homem ou mulher, quando vai ver, é o desequilíbrio sexual. e como a Entendeu? gente adquire esse equilíbrio sexual? O Tantra, por exemplo, seria uma das práticas? Ou Pois é, Tantra meditação? não é. Muitas pessoas trouxeram essa ideia, principalmente no Brasil, teve pessoas que trouxeram a questão Tantra como só sexo. Tantra vem do Vedas, vem dos Vedas. O que é Vedas? A palavra Vedas significa conhecimento. Exatamente. A palavra Vedas significa conhecimento. Então, para entender tudo isso, tem que estudar. Estudar quem? Vedas? Estudar conhecimento? Estudar a si próprio. O maior estudo do mundo não é o estudo da universidade, é o estudo de si próprio. Tem tantos doutores, pessoas que estudam tanto e não sabem sobre si.
né? Não tem conhecimento sobre a energia que existe nele. Então, nesses tempos de hoje, nós precisamos entender essas questões. Então, o Kama Sutra nasceu numa época, no século terceiro, foi desenvolvido no século terceiro para o quarto, por homens que tinham uma ideias poéticas, né? E se você for ver a história de grandes mestres da Índia, eram pessoas que tinham muito amor, entendeu? Tem algumas histórias que tem algumas histórias muito pesadas. Por exemplo, todo mundo já viu falar do castelo mais importante, que é uma das maravilhas do mundo, que existe na Índia, que é o Taj Mahal. O Taj Mahal. O Taj Mahal foi criado por um rei para sua rainha. Aí eu pergunto a você, você sabe essa história? Porque muitas pessoas vão lá admirar o Taj Mahal. Oh, que lindo! Uma das maravilhas do mundo. Quando o rei fez para a rainha, para a mulher que ele amava, ele contratou os maiores arquitetos do mundo, na época da Índia. E depois que ele construiu, ele mandou matar todos, para que não fizesse outro igual. Então, tem coisas que a gente vê e que a gente precisa entender, para não ficar admirando só, para que a gente possa saber o que está admirando. Então, existem muitas coisas na nossa vida, em geral, que a gente precisa compreender e estudar. Então, o Kama Sutra é uma ciência que vem dos Vedas, que vem de um período bem antes do Tantra, né? E que as pessoas tinham uma necessidade de mais esse entendimento, né? Então, pensar sobre a questão da sexualidade existe. Mas aí tem uma questão, por exemplo, quando a pessoa controla o seu sêmen, ela começa a sentir, porque eu tenho essa experiência, elevação mental, porque a energia sexual, ela é uma energia. Você pode subir ela e irrigar todo o seu corpo. Então, o objetivo principal, não estou falando que todas as pessoas vão poder, é difícil isso um pouco, mas é controlar essa energia sexual para jogar num momento de necessidade. Então, tem muitas maneiras de se fazer amor e de fazer sexo sem precisar ejaculações, por exemplo. Sem precisar a mulher ter que desgastar a sua progesterona e o homem sua testosterona, que é tão importante para a energia vital. Isso é um segredo da Kama Sutra, que não é contado. E por que tantas pessoas estão tão com problemas hoje? Porque esqueceu dessa ciência e vive muito nessa outra coisa que a gente não sabe o que é. A ciência verdadeira é seu corpo. Como é que eu posso me relacionar com você aqui agora se não for só pelo meu corpo? E esse corpo é importante. Então, quando eu vou me relacionar, quando eu vou namorar, fazer amor, me falar com as pessoas que eu gosto, é com o corpo que eu vou. E esse corpo é uma energia. Quando eu falei lá, Kama Sutra é energia do amor, é isso. Muitas pessoas ficam pensando, eu quero saber a energia, mas a energia do amor é isso. O amor é tudo. Como eu posso amar se eu estou mal corporalmente? Por que eu estou mal? Eu me desgastei tanto. Então, tem alguns homens, por exemplo, e tem várias mulheres. Como é que eu posso? Então, assim, esse entendimento é um entendimento alto. Alto. Para entrar nessa questão, eu não estou aqui querendo me colocar numa posição de falar sobre sexo, nada. Eu estou falando a verdade. De uma maneira simples, desmistificando o Kama Sutra, que é tão divulgado em alguns lugares do mundo como energia erógena. Pois é, tem uma autora sobre isso, eu pesquisei aqui, e tem uma autora que ela fala o seguinte,
O Kama Sutra, ele é o mais antigo manual sobre o amor erótico, mas ele precisa ser redimido e visto como um pioneiro da liberdade sexual para mulheres. É uma pesquisadora americana especialista em cultura da Índia. Wendy Doninger é professora da Universidade de Chicago. Então, ela lançou um livro falando isso, que o Kama Sutra ele precisa ser redimido e revisto. Então, ele não é apenas como um livro excêntrico sobre sexo e posições sexuais complicadas. Para a autora, é preciso resgatar a obra do enorme mal-entendido que a maioria das pessoas tem em relação às obras, né, do Kama Sutra. Eu achei muito interessante isso também, porque é uma forma, como o Tantra, é uma forma de você conhecer o seu próprio corpo, né? Saber de que forma é que ele reage a determinados estímulos, não é isso, Roberto? Isso, eu vou repetir tudo que essa autora está falando, é o que eu estou querendo, junto com você, trazer para as pessoas ter conhecimento, que é saber se conhecer. Então, assim, algumas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, assim, legal. Uma pessoa, um exemplo real, está se relacionando, namorando, e casais que não sabem disso, aí joga para fora de maneira sem sentido nenhum o sêmen. E depois disso, perde o sentido. Então, essa experiência não é para mim que estou falando, tem que fazer para ver. Observe que não é para jogar para fora, é para jogar para dentro. Para dentro, como assim? Quer dizer, Ah, não é o finalmente de uma noite de amor não é uma ejaculação. Segundo, não é, não é. não é. É muito mais do que isso, não é? Muito mais do que isso. É exatamente onde perde o amor. Os mestres, os elevados da Índia, falam sobre isso. Quando joga para fora, perde o amor. Isso é uma ciência. Mas na cultura ocidental, a gente, Ah, sabe, a gente aprende de outra ah, forma, né? Que é o final, que é o. Quer dizer, eu machista. estou falando o que se conhece, né? Uma cultura muito machista e que tem Muito. Eu concordo também, que sabe? dominar, eu tenho que mostrar, eu tenho que dominar. Eu estou falando de uma maneira como é verdade aqui. Ah, eu preciso mostrar que eu sou e tal. Isso é errado. Esse cara e essas pessoas pensam que estão dominando, estão se perdendo. Os grandes segredos é jogar para dentro. Olha que Como? pergunta interessante que a gente tem aqui. Em que medida o conhecimento do Kama Sutra poderia diminuir o feminicídio? Pois é. Interessante isso, Aí, não? talvez, esse é um segredo aí para essa questão do feminicídio. Quando ensinar as pessoas a meditação para jogar essa energia para cima. Então, a técnica para as pessoas feminicídias é a meditação. Mas mesmo na Índia, as mulheres são muito maltratadas, não é? São... Na Índia existe do mesmo jeito que existe no Ocidente pessoas. Existe. Não é diferente do Ocidente. Pois Mas, mas digo mas assim, existe. porque foi lá que foi inventado, que foi escrito tudo, que todas as técnicas, tem a medicina, né? Índia. Mas não é isso que você está falando, porque em todos os cantos do mundo existem pessoas que vivem num país que foi criado as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. O judô foi criado no Japão, mas chegou um momento que o judô não foi o Japão não foi o melhor judô do mundo. Então, é, não é porque a Índia tem todo um berço de civilização com Isso. aprendizados espirituais que lá só paira pessoas espirituais. E como é que Não nós é vamos melhorar porque esse mundo? precisa, Falando isso para as precisa, pessoas, né? O que nós estamos fazendo aqui, tentando abrir os olhos das pessoas para é perceberem isso. que
um ato sexual, ele não se finaliza com uma ejaculação, né? Que existe muito mais coisa envolvida, muito mais carinho, muito mais atenção, muito mais respeito. Ele não finaliza numa noite. Pois é, esse é o grande segredo da Kama Sutra. Kundalini. Kundalini. É uma palavra que não está muito... Pessoas não sabem o que é. O que é Kundalini? A Kundalini é a energia que desperta a energia superior, espiritual. Acorda a pessoa para se tornar mais inteligente para a vida, para entender a vida. O que eu sou, eu, corpo. Esse que eu sou, como eu me conheço? Me conheci conhecer. Então, a energia espiritual, o objetivo da Kama Sutra não foi para posição sexual, foi para a espiritualidade. Então, a gente precisa entender como se relacionar. Não é porque não faço sexo que eu não amo. Eu posso dormir 1 ano com uma pessoa sem fazer sexo e ser o mesmo amor. Isso é uma cultura errada. Bonito isso. Como? O amor não é só sexo. Não só é ejaculação. Porque quando fala em sexo, a pessoa fala logo... A pessoa que não entende, pensa logo que é ejacular. Se não fizer isso, e aí é onde a pessoa perde saúde. Então, é preciso entender. É muita coisa. Então, e entender o nosso corpo, como ele é. Então, a pessoa não tem preguiça de sentar, ficar quieto, meditar, respirar, para acalmar, para amar. Perceber, não é? Se... É. E isso que eu falei aqui, poderíamos parar a live toda aí agora, porque já contei o segredo. Verdade. Quem está nessa live e for sábio, vai praticar isso que eu falei, vai ver a saúde dela ficar mais legal. Né? Ficar mais legal. Mas, Porque... olha, explica aqui uma coisa. Quer dizer, todo mundo, você mesmo fala que a gente tem que o chakra, né, da sexualidade, ele tem que ser ativado, não é? E se uma pessoa está sozinha, e como é que isso acontece? Através da meditação, através do próprio conhecimento do corpo, de você se tocar, como é que acontece? Então, quando foi criado o Kama Sutra, quando foi desenvolvido, não foi desenvolvido só para casais. Foi desenvolvido para o mesmo homem A só. autora mesmo Não, fala, olha né? só. Deu mais liberdade às mulheres de conhecerem seu corpo. Então, no Kama Sutra não é para só casais. É um entendimento para como controlar a energia sexual. Como fazer o sêmen. Tem uma dança que Shiva faz, chamado Tandava. Um dia eu posso, na sua live, ensinar as pessoas a fazerem. Seria 2 danças. O Kaustiki e Tandava. Shiva, ele vivia na floresta. Quando ele ia caçar, entrar na floresta, ele fazia essa dança, enchia o corpo de energia que a gente chama os hormônios, enchia o corpo de hormônios e saía para dentro da floresta. Ficava 6 meses, 7 meses dentro da floresta, sozinho fazendo. Então, o que o ser humano precisa é desenvolver técnica para criar coragem, criar felicidade, criar paz, criar amor, criar alegria, sair dos outros estados. Os outros estados é exatamente o que as pessoas andam fazendo e ficam depressivas, blá, 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 blá. Porque não fazem as coisas certas. Vivem o tempo todo. Aí você olha a pessoa, por que não está alegre? Eu não sei. Por quê? Alguma coisa está no corpo dela que está secretando falta. E a energia sexual, ela é poderosa. Por isso, os monges não fazem sexo. Porque eles usam a energia sexual para serviços sociais, para o serviço social, para ajudar pessoas. Porque ela é tão poderosa que enche a energia do corpo da pessoa para trabalhar para a sociedade. Quer trabalhar mais? Olha, controla essa onda. Tem umas perguntas aqui. Ó. A Vitória,
uma amiga minha daqui de Amsterdã, uma guia daqui, está perguntando, tem alguma coisa a ver com o despertar do Kundalini? Você falou do Kundalini. Sim, é o objetivo principal do Kama Sutra, é esse, é fazer o homem controlar essa energia sexual e usar ela para outras coisas, para amar mais, para ficar legal com a sua esposa, porque quando você perde essa energia, você começa a dizer que não ama mais, e começa a ficar nervoso, tudo isso vem disso aí. Olha, então, E a, aí a conclusão, a Lima, a Gisela, está falando o seguinte: então é perfeitamente possível, segundo o Kama Sutra, viver satisfeito sem sexo. com certeza, senão os monges não viveriam. Conheci caras que tinham 40 anos, que tinham largado a celibato, vivendo feliz, o cara todo dia acordava feliz, vivia bem. Eu não estou falando que isso é para todo mundo, mas mesmo quando você vai ter que casar, viver com uma mulher, tem que aprender isso para ter mais respeito. A falta de respeito vem por aí. Exatamente, eu concordo. Olha só, o Brandão, a Ivonete, está falando o seguinte: muito bom, interessante, importante isso que o professor falou. E está te aplaudindo aqui. Eu acho que a gente. É interessante isso, Roberto, que a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, né? Eu já li muito sobre isso também. Acho que o Tantra ele é muito interessante, eu acho que é bem interessante mesmo. Então, eu queria mostrar uns templos. Se alguém tiver alguma pergunta, gente, para fazer para o professor. Margot, eu queria Oi, aproveitar para falar para as pessoas poderem curtir o programa nosso, curtir e comentarem, se puderem. isso. Para nós é importante, e para mim também, porque eu sou atleta, estou querendo galgar visibilidade na mídia para conseguir. Aí, se puderem curtir, eu não tenho falado sobre isso, mas se você também, vamos Não, aproveitar para tem que. falar. Olha, tem o Instagram do Roberto para curtir, que é roberto.souza.judô. O Roberto é um professor de educação física. Fala um pouquinho sobre você, Roberto. E ele é campeão de judô na categoria dele, campeão mundial de judô. E é esse monge, essa pessoa calma, iluminada que a gente está vendo aí. Sabe, você vê, né? E um campeão de judô. A gente, às vezes, eu sei que isso não tem nada a ver, que um atleta pode ser muito suave também, pode ser muito. Ter uma energia, né? Mas não é aquela coisa machona, de machão. Isso é horroroso. Eu acho que o que a gente tem visto de esses machões, né? Que espancam mulheres, espancam homens, é uma coisa horrorosa. Eu acho que precisavam, né, ficar mais centralizados mesmo nele. Aqui está falando que o sexo é interessante, porém o mais importante é apreciar o bem que o sexo faz. Olha, Margot, eu vou entrar numa onda assim. Olha, cara, vocês precisam, casais que estão aí vendo a live, pessoas que são casadas, se não forem casadas, quando conhecer alguém, a energia sexual não ela tem que ser, não pode ser a fome não, tem que ser algo superior, superior. Porque é aí onde, na hora que vai se relacionar, acaba tudo. Então, precisa aprender a cuidar. Por exemplo, um casal que quer que o dia seja legal, acorda com cheiro, bom dia, meu bem. Vai, acorda um primeiro que o outro, vai lá, traz uma flor, traz um café, sabe? Faz uma massagem, faz uma massagem. Olha, uma massagem bem dada faz bem melhor que sexo. Uma massagem bem dada, tanto o que recebe como o que está dando, sente tão alimentado que não precisa de fazer sexo. Ejaculação. Agora, olha só, a Vivi está perguntando aqui que.
Cadê? Onde é que está? E como os casais teriam seus filhos? Isso que eu falei já agora. Preste atenção no que eu falei antes. O Kama Sutra foi criado e a Kundalini para mostrar de que a ejaculação foi para isso, veio para isso. E aí, imagine um homem que tem casado, que tem mulheres na rua, 2, 3. Aí ele vai lá e pá, em todas 3. Aí ele chega em casa, às vezes não tem mais para a mulher dele, nem para ejacular. Então, assim, e começa a se sentir esvaiado, fraco. Aí começa os negócios dele não dar certo, começa a ter outros problemas, saúde, várias coisas. Então, para procriar, precisa criar esse clima e na hora vai fazer. Aí vai sair uma criança muito mais saudável. Porque a espiritualidade gosta disso. Fruto de um amor. A energia sexual bem organizada na hora de procriar, quando é jogada, né? Vem de maneira especial esse ser. Bacana. Eu estou falando de coisas que as pessoas talvez não queiram ouvir, mas é a verdade. É um aprendizado. Não é fácil isso, não. No mundo que a gente está vivendo hoje, em que as pessoas querem poder e acham que poder é dominar todo mundo, até o domínio sexual. E aí é o errado. Seria uma forma de melhorar o mundo mesmo, né? Eu separei umas fotos aqui para a gente ver dos templos de Kama Sutra. Cadê? Então, onde é que está aqui? Aqui. São tão lindos esses templos. Deixa eu virar aqui, que eu tenho um monitor agora. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver aqui. A gente consegue botar isso aqui. Olha, tem uma cidade chamada... Como é que é o nome da cidade? Khajuraho. Como é que é isso, Roberto? É esse o nome? É uma cidade que ela tem uma vivência, vamos dizer assim, nativa. Porque a Índia ela é popularizada por castas, né? Tem regiões que falam um dialeto, outro fala outro dialeto, entendeu? Nem todo mundo fala sânscrito na Índia, não. O sânscrito é a língua da Índia, popular. Mas a Índia é popularizada por várias regiões. E tem algumas cidades que são bem assim, bonitos, os templos, os lugares que eles criaram uma forma poética. Então, essas cidades aí, elas têm um sentido poético. Não, e esses são os templos Kama Sutra, que são imagens mínimas aqui, assim, ó, de né? Românticas. Esculturas Kama Sutra, aqui outro. Você pode observar que eles estão sempre trazendo sensibilidade, amor, carinho, mostrando essa importância de ser assim. São muito lindos esses templos, né? E uma coisa também assim é o domínio, né? Se você quer ter um domínio sobre a relação de dominar essa relação para que ela possa dar certo, vem por essa aí, ó. Não estou falando do domínio do outro, o domínio da relacionamento. Então, está falando o seguinte: o prazer é cultivado e parte do propósito da vida humana e da sua transcendência. A sensualidade não é algo para se envergonhar, muito pelo contrário. Tem um papel muito importante para os indianos, não apenas no sexo, mas como uma estética da vida. Então é isso, a gente tem que... É isso. É isso que eu estou falando. O domínio sobre essa relação, sobre essa beleza. Por exemplo, cara, dormir ao lado de alguém, sentindo essa energia, é muito mais prazeroso do que eu vou dominar sexualmente, eu vou ejacular, essa coisa. Sair disso. Porque é isso que acaba com o movimento de amor que existe um pelo outro.
Então, Roberto, olha, tem uma pessoa, professor, comente sobre a diferença entre sensualidade e sexualidade. Sensualidade e sexualidade. A sensualidade é algo que você desenvolve quando você quer conquistar. Você desperta. Por exemplo, uma ave, a natureza, quando ela vai chegar na frente de um pássaro, vai querer conquistar o pássaro, ela chega, começa a rodar, começa a fazer movimento. Abre, né, um pavão, abre toda Pá, a asa. nós, seres humanos, somos assim também. Eu conheci alguém, estou solteiro, papapá, vamos dizer, aí eu quero mostrar, eu faço alguma coisa, mostro alguma coisa, isso é para desenvolver. Se a outra gostar, bem. Agora, aí o conhecimento para acolher e saber lidar com essa relação familiar. Porque o poder familiar está em escassez, por conta dessa falta de conhecimento. O poder da vida está na família. Aproveitando para falar sobre essas coisas que vêm lá das Vedas, família. Um homem e uma mulher, quando se juntam, mesmo que não tenham filhos, ou que já venham de outra relação que tenham, vai viver junto, o objetivo é dar exemplo familiar para a sociedade, para vivermos com mais força, com mais realidade das coisas. Então, a gente precisa muito de encontrar pessoas que nos ensinem isso. Nos ensine a sermos mais verdadeiros com nós mesmos. Porque, como falou, o corpo, ele não tem nada de... Eu posso ficar nu aqui, mas por que as pessoas idealizaram que o corpo é a coisa... Ai, meu Deus, que profana! Não posso ficar nu. Porque as pessoas acham que a ideia é que ficar nu é imoral. Aí tem medo, né? Medo. E é isso que traz os problemas. Porque aí a pessoa esconde, 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 quando solta, solta de vez. Então, é preciso saber lidar com essa energia, que é a energia mais poderosa que existe em nós, a energia sexual. Então, nós temos os 7 chakras, o Muladhara, que vem trazendo uma situação da nossa vida, e a gente precisa subir para o outro chakra, e vai subindo, e a energia nossa vai ficando. Então, a Kundalini, a energia sexual, é para ser usada para desenvolvimento espiritual. E as pessoas precisam saber disso, porque não é para ser jogada como uma energia sexual. A relação marido e mulher não é relação sexual. Não é relação sexual. É relação familiar. Mas as pessoas que vai o feminicídio, se algumas mulheres não fizer sexo ou uma semana com alguns caras, ele mata ela. Ou se fizer com Porque não, outro, né? Que se acha dono então, dessa pessoa, não é? então, por conta dessa energia, é que há o feminicídio. A falta de controle sobre ela. Ninguém é Sobre dono de essa ninguém. energia sexual, né? Porque não aguenta ver a mulher dele falar com outra pessoa. Ele não é nada, é apenas um amigo. Entendeu? Porque não tem conhecimento de si. Falta de conhecimento. Vai O ter... feminicídio é falta de conhecimento. Tanto da mulher como do homem. Uma mulher casa com um cara muito ciumento, ela precisa saber. Porque se ela gosta dele, ela precisa conhecer. Porque se fizer um ato, ele se sente que foi ofendido. E não é, né? Tem que ter cuidado. Então a gente precisa aprender, precisamos nos entender sobre essa questão tão importante, que é a nossa energia do amor. O corpo é o amor. O corpo é o amor. O nosso corpo é o amor.
O nosso corpo foi feito pelo sêmen. Gerou lá energia sexual, pá. Foi feito, tudo aqui foi sexo. Isso é um entendimento. Agora, não tem consciência nenhuma disso. Acha que eu sou um corpo que veio de um sêmen. Imagine quando ejacula, são milhões. Milhões jogados. Só um vingou, você. Só um. Só um sêmen fez você, Marco. Eu. Milhares de pessoas. Imagine milhões sendo jogados. Que energia é essa? É mais que a energia atômica. Quando é controlado e faz meditação, começa a ficar forte mentalmente, começa a ficar em deslumbre espiritual. Olha aqui, a Gisela está perguntando o seguinte: então, o celibato seria interessante para os atletas de alta performance? Sim. Quando eu vou falar de mim, né? Quando eu vou competir, eu fico 6 meses que eu não tenho nenhum sentido essa coisa sexual, de pensar assim. Eu sinto, meu corpo fica mais forte. Aí eu faço a dança que Shiva faz, Tandava, e meus músculos desenvolvem mais forte. E outra coisa, a coragem humana está muito ligada ao sexo, ao sêmen. Então, os hormônios, trazendo para a ciência fisiológica, eles é o fundamento da vida. A pessoa, quando tem hormônios muito baixos, por perdas ela fica depressiva, que tem que repor. Bem, o Fernando está falando, Fernando Calmon, eu acho que é um amigo seu, Robertão, te chamou de Robertão, falou que o vegetal ajuda também a fortalecer. Esse aí é um outro assunto, né? Esse aí é um outro assunto. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu não tenho nenhuma autorização para falar do vegetal, mas do ayahuasca. tem uma pessoa aqui que está falando com a gente está dando... Eu acho que é uma coisa, uma outra coisa outro que eu assunto, não quero. É um outro assunto, não vou falar, porque falta de a ética. gente sabe que é um assunto que tem que ser tratado com muito cuidado, né? Mas, Roberto, olha só, gente, nós estamos chegando ao fim. Muito legal esse assunto. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda e se perceber, principalmente, né? De que forma, e se perguntar de que forma que eu estou amando, de que forma eu estou tratando o meu corpo, de que forma eu quero um amor para mim, o que eu posso dar para o meu parceiro também, não é? Que tipo de energia eu vou trocar com o meu parceiro? Ou parceira, ou whatever. A escolha é de quem. Eu vou falar uma poesia que vem de Shiva, Shiva Shakti. Shiva Shakti. Shiva é o masculino, Shakti é o feminino. Eles dois se completam. Shiva Shakti. Eu tenho dentro de mim Shiva e tenho Shakti. Mas o meu Shiva tem que ser maior porque eu sou masculino. Eu não posso desequilibrar. Aí, a poesia é assim: as paredes têm sombra, mas mesmo elas tendo sombra, quando a sombra sai, que elas modificam um pouco a sombra, mas elas continuam a parede imutável. Então, nós precisamos entender que em alguns momentos da nossa vida acontecem coisas, mas eu, na minha essência, sou imutável. Eu preciso entender isso. Eu sou um ser humano vivendo aqui com um corpo, né? Quando o cara lá que você logo no início falou, Dharma, o Dharma, que eu já falei na live passada, é o nascimento. Quando vai nascer, é o Dharma. Então, ele é imutável. Então, precisa entender para cuidar dessa vida, essa imutação vital. Essa imutação vital, que é esse corpo, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado de maneira especial, precisa fazer as técnicas certas,
Educação. O ser humano precisa aprender sobre educação, sobre os mistérios do falar, mistérios do falar, né? É lindo quando... Por isso que na Índia, né? É lindo quando um homem e uma mulher se encontram. É um rei e uma rainha. Um rei e uma rainha. É isso. E isso tudo vem de dentro. E ali nasce algo lindo e vão construir algo lindo. Precisa entender. Os dois entenderem. Um A vida respeito, espiritual. né? Precisa de A mais vida respeito, espiritual. não é? É. A vida espiritual. A vida espiritual. Precisa os dois entenderem. Não é só um, não. A evolução é os dois têm que ir. Não pode um evoluir e o outro não evoluir. Não dá certo. Não dá certo. Os dois têm que evoluir para poder entender as coisas. Se amar bem. E ser exemplo. Exemplo. Exemplo para os filhos, para as pessoas, para os meus alunos, para as pessoas que me cercam. Entendeu? Por exemplo, você não vai me ver, não vai ver foto minha com um copo de bebida, bebendo. Você não vai ver. Entendeu? Não vai ver, porque eu não acho isso que é uma coisa... Agora você vai me ver muito amor, coração, alegre, procurando trazer para as pessoas uma palavra Otimista, boa. né? Você está todo É, dia manda um recado para precisa mim disso, otimista. É bom, né? entendeu? Você acordar, a gente está em fusos diferentes, né? E ter uma mensagem Então, positiva para você. Muda tudo, sabe? Você começa a perceber diferente. Eu que não moro no Brasil, né? Que estou aqui meio um país muito frio, não é? É importante essas atenções, esses carinhos, né? Mas, gente, olha, a nossa próxima live, ah, nós vamos falar sobre o amor. é bom falar sobre amor. Falar sobre o amor. A gente vai trazer, eu vou pesquisar, tem um livro, Léo Buscaglia, ele escreveu um livro sobre o amor. Aí nossa próxima live, nós vamos falar do amor. Nós estamos Um ficando tema que não é falado, românticos. É, é bonito. entendeu? É um tema que não é muito falado, o amor, entendeu? É Agora, falado, mas de uma outra forma, sobre uma outra ótica. então, Um próxima pouco. live nossa, nós vamos falar sobre o amor. Tá É, combinado. uma vez eu estava, eu fui levado numa fazenda para levar uma moça que estava perdida no lugar e eu tinha que levar ela em casa. Aí levei ela Ai, oi, tá ouvindo? Oi, Aí, ela, tô ouvindo. aí eu encontrei lá em Minas Gerais, numa fazenda, uma menina cantava uma gangorra. Eu cantava assim: na minha mocidade, Jesus me chamou, me pôs nesse caminho e uma rosa me transformou. Quantas flores nesse teu jardim existe. Lá no céu existe flores que não existe aqui. Tem momento de alegria, mas eu logo me acordei. Prestei meus joelhos em terra e ao meu Senhor orei. Eu queria deixar isso como uma poesia Que bonito, do Kama Sutra, que bonito. poesia de amor. É. Porque eu vi isso e nunca me esqueci. A menina cantava E e eu balançar. fui lá não balançava e eu fui lá para ouvir isso. Levar uma pessoa que estava perdida no lugar. Então, esses aprendizados é o amor. Na nossa próxima live, nós vamos falar do amor. De maneira especial. Trazer as pessoas para a sensibilização do amor. Nossa próxima live. Tá? O Gente, ó, que deixa mais? eu dar um abraço para minhas primas que estão aqui, Virgínia, Alessandra, um beijo para vocês. Gente, obrigado pela presença nessa terça-feira de carnaval, né? Aqui a gente não tem, mas tem esse sentimento, né, carnavalesco e tal. Então, Roberto, olha, sigam o Roberto, me sigam, se inscrevam no meu canal do Não esqueça de YouTube. curtir. Não esquecer de curtir. Então, Curtir e comentar. exatamente, curtir, comentar é muito importante para a gente seguir, né, falando coisas que a gente acha Ô, Margot, importante. Oi. eu quero
agradecer, gratidão, porque Margot tem me mostrado, através de live, eu considero Margot uma jornalista. Quando eu vou fazer a entrevista com Margot, eu boto perfume, boto coisa. Eu acho tão importante, porque eu me sinto agradecido, porque ela está fazendo eu ser conhecido em outros lugares, pessoas. Então, eu não posso esquecer disso. Eu Obrigada. tenho gratidão por você. Você é uma pessoa hoje que já faz parte do meu ciclo de grandes amigos. Muito obrigada. Você também. Foi muito bom te conhecer lá na Bahia, nessa temporada que eu passei lá no final de 2020, né? Então, estou aqui. Um dia eu vou voltar para o Brasil. Mas é isso. É muito prazer para mim também. Muito obrigado por tudo. E, gente, ó, comentem, sigam. Aí eu vou salvar no canal do YouTube. Amanhã a gente já compartilha em outros Vamos. canais. Eu sempre falei na primeira live, Namaskar. Namaskar. Revisando. Namaskar significa com toda a força da minha mente e todo o amor no meu coração. Obrigado, Gisela. Seres humanos como vocês têm que estar em evidência. Obrigada. Eu faço essas lives com quem eu gosto, dos assuntos que eu acho que são bacanas. Eu acho que é uma forma Ô, também de Margot, você sabe que comunicação, tem né? pessoas que estão falando assim para mim, cara, como é isso, essa live? A gente está ficando famoso, eu acho que as pessoas. Que dia vai ter a live de vocês? Ai, Porque ai, nós temos um famoso, espaço é bem bem grande agora, né? engraçado, né? Legal, né? É isso. Ó, a Tá. Maria de Lourdes, você, Beto, é a energia do bem, é verdade. Gente, nós vamos cair aqui, nosso horário já está terminando. Um beijo para vocês, fiquem bem e a gente vai se falando por aqui. Roberto, muito obrigada pela sua presença aqui no meu Obrigado a você. canal, no seu canal também. A gente segue em frente. Gente, beijo. Obrigada por tudo. Até mais. Até, como é que é? Namaskar. Com a Namaskar. força da mente. Não é Você dança. bota aqui nesse chakra aqui, dedo polegar. Aqui, é dedo polegar, Tá. o dedão aqui no chakra da Wagner. E depois no coração. Aí, força da mente, força do coração. Nós também. Todo Muito mundo. obrigada. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau, Beto. Tchau. Obrigada. Obrigado.